Na videoaula de hoje, nós vamos fazer o macaquinho da coleção Mini Zou. Esse que é o primeiro personagem dessa coleção que promete ser um arraso. Esse macaquinho é o primeiro personagem da nossa coleção Mini Zou. Essa coleção que vai ter tudo a mesma base de corpinho, braços e pernas. E essa receitinha, essa videoaula dessa parte base também já está disponível. Depois eu cito novamente para vocês. Mas nessa aula a gente vai fazer então a customização dessa base, transformando aqui o nosso corpinho no macaquinho. Então, aqui está, deixa eu mostrar ele todinho no detalhe para vocês. Então, já vamos em seguida para a lista de materiais e para a aula que está super fácil, super detalhada. Até para quem é iniciante pode fazer isso como seu primeiro projetinho, tá? Então, fica comigo e vamos à aula. Aqui estão os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo bem certinho, os códigos das cores e todo esse material descrito. Para o macaquinho da coleção Mini Zou, nós vamos iniciar fazendo o corpinho base de toda a coleção, que eu já vou deixar aqui no card, certinho o vídeo dessa que é a aula do corpinho de todas as peças. Vou deixar também na descrição do vídeo. Então, tendo toda essa parte aqui do corpinho feita, por essa aula que eu tô deixando aqui na descrição, que é bem uma aula para iniciante, passo a passo, bem para quem tá começando mesmo a fazer, tá uma aula bem explicativa, tá? Para fazer a sequência agora, então, com a mesma cor aqui do corpo, nós vamos iniciar fazendo a orelha. Então, eu já vou deixar aqui, essa aula vai ser um pouco mais ágil, porque vocês já aprenderam toda a técnica do amigurumi na aula do corpinho. Eu vou deixar aqui, então, a receitinha da orelhinha. Eu fiz até agora a carreira 1, anel mágico com 6 pontos baixos. Na carreira 2, 6 aumentos, passando para 12. E na carreira 3, 1 ponto baixo e 1 aumento, ficando aqui com 18 pontos no trabalho. Para a carreira 4, nós vamos fazer 5 pontos baixos e 1 aumento. Então, eu já fiz um, coloquei o marcador. Terminei a carreira 4 de 5 e 1 aumento com 21 pontos. Fiz também a carreira 5, ponto sobre ponto, uma carreira sem aumentos, tá? Também com 21 pontos. Agora, na carreira 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5. Só lembrando que a diminuição nós fazemos pelas alcinhas da frente do trabalho. Então, quem é iniciante já montou o corpinho através da outra aula, né? Já vamos ficar nessa que é a carreira 6, com 18 pontos. Para a carreira 7, já fiz 4 pontos e vou diminuir. Então, nós vamos repetir 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vamos para 15 pontos baixos na carreira. Ficando o trabalho aqui com 15 pontos baixos, eu vou no próximo, faço um baixíssimo, corto o fio deixando maior para a costura, tiro aqui da agulha e puxo bem aqui para fazer o nozinho. Com isso, nós já temos aqui uma parte da orelha prontinha. E eu vou dobrar ao meio, deixando esse fio aqui para uma das laterais. Dobro assim, fazendo esse formatinho aqui, que eu chamo de sorrisinho da peça, tá? E agora, a gente já vai fazer a manchinha da orelha, em cor de contraste. Tô usando aqui, então, a cor porcelana, que é a mesma cor que nós fizemos esse detalhe aqui na patinha, né? E para o miolinho da orelha tá bem fácil, nós vamos deixar ali a legendinha também, anel mágico com 6 pontos baixos, e para a carreira 2, 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Aí, eu vou fazer aqui e volto já para te mostrar como fixar na orelhinha. Terminada, então, a carreira 2, temos 12 pontos, eu vou no próximo, faço um baixíssimo, também corto o fio deixando um pouquinho para costura e puxo esse fiozinho fora do trabalho.
Aperto bem, aproveito para dar mais uma puxadinha aqui nesse fio do anel mágico, tá? Esse fio do anel mágico eu vou colocar na agulha de tapeçaria e só vou esconder ele por alguns pontinhos, só para ter certeza que ele vai ficar arrematado, tá? Normalmente o da peça eu não preciso fazer isso porque ele fica lá por dentro e a gente acaba não cortando ele muito curto. Esse daqui eu só passo um pouquinho em alguns pontos para cá e para lá, já corto bem pequenininho, né, porque ele vai ter que ficar escondido atrás da costura. Então, aqui está o miolinho da orelha. Como eu já tenho a orelhinha dobrada bem certinho ao meio, de onde ela vai, né, na forma que ela vai ficar costurada na peça, então, eu já tenho certinho aqui a posição, ó. Essa daqui vai ser uma das pontas. Eu vou encaixar esse meinho aqui, ó, bem aqui no centro, nesse buraquinho que ficou aqui, tá? Então, eu deixo aqui, seguro aqui, ó, bem encaixadinho. Agora, eu já posso, cuidando para não tirar ele desse lugar que a gente marcou, eu abro aqui a orelhinha. E aí, fica bem fácil de costurar, porque eu só vou passando aqui, ó, em alguns pontos, não precisa nem ser por todos os pontos. Para a confecção do focinho, nós vamos fazer com a cor de contraste aqui, 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Eu pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, da segunda correntinha, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e aqui no cantinho, eu já vou colocar 5 pontos baixos juntos, no último dos pontinhos. 2, 3, 4 e 5. Então, isso aqui é o que nós chamamos de crochê oval, porque nós fizemos a correntinha, trabalhamos de um lado e eu volto trabalhando no outro lado da correntinha agora, ó. Então, eu volto aqui e faço aqui, ó, um ponto baixo e no último, no último aqui pontinho dessa carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos juntos. 2, 3, 4. 4 pontos baixos juntos. Ficamos, então, nessa que é a primeira volta, com 12 pontos no trabalho. Agora, para a carreira número 2, nós vamos começar com 3 pontos baixos, 1, e é sempre mais seguro usarmos aqui o marcador, né? 1, 2, 3 pontos baixos. Chegamos já aqui próximo da curva, onde vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, ó, o primeiro aumento, que é 2 pontos baixos juntos no mesmo de base. O segundo aumento, 2 pontos baixos juntos nesse também. E mais aqui, um aumento, 2 juntos. Temos aqui 3 aumentos, tá? 3 vezes de 2 pontos baixos juntos no mesmo. Agora, vamos fazer aqui, ó, novamente 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E nesses 3 últimos pontos que restaram aqui dessa carreira, vamos fazer aumentos também, 2 juntos em cada um. Nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. 2, terceiro aumento aqui. Prontinho. Agora, para a carreira 3, nós vamos iniciar fazendo 4 pontos baixos, tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto, recoloco o marcador. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, vamos fazer um aumento, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, novamente um aumento,
4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, um aumento e 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Sobra um pontinho aqui no final que nós vamos fazer mais um aumento. Prontinho. Com isso, ficamos com 22 pontos aqui no trabalho, tá? E o focinho é só isso aqui mesmo. Eu vou para o próximo ponto aqui, faço um baixíssimo, corto o fio já deixando para costura, tiro aqui da agulha e o focinho, como vai ficar bem aparente, a gente quer fazer um acabamento bem bacana aqui nesse arremate, tá? Então, o que que eu faço? Ó, a ponta que sobrou eu já coloco na agulha de tapeçaria e vou fazer o seguinte, ó. Para arrematar esse fio aqui, eu vou pular esse próximo ponto e vou no seguinte. Isso. Agora, eu volto o meu fio para dentro dessa que foi a última alcinha, aquela que fizemos o ponto baixíssimo, tá? Ó, passo por dentro dela e já passo por dentro de alguns dos pontinhos que estão ali no avesso também. E vou ajeitando essa última alcinha aqui, que ela vai simular exatamente mais uma correntinha aqui, né? Para ficar um acabamento assim, ó, não aparecer um nozinho e ficar um acabamento bem bonitinho aqui. Não ficar aquele degrauzinho aparente, né? Ó, dou um nozinho aqui atrás. Esse fiozinho do anel mágico, na hora de costurar o focinho, eu vou deixar ele por dentro, mas eu vou cortar um pouco, vou deixar ele menor, né? Lembrando que se eu quiser cortar bem pequenininho, eu tenho que dar uns pontinhos, arrematar um pouquinho, tá? E aí, agora, nós vamos bordar aqui o focinho. Eu vou pegar aquele fio que eu mostrei pra vocês ali, que é um ane. Vou pegar um pedacinho dele aqui. E vou fazer, então, nesse focinho, só um bordadinho pra ficar de narizinho mesmo. Faço um nozinho aqui na agulha, no fio. Aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui onde está o arremate, eu deixo pra parte de baixo, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, com a agulha de trás pra frente. Nessa parte de cima aqui, ó. Passo aqui, venho aqui exatamente no meio do focinho. Aqui, volto aqui pra cima, ó. Vou bordar só um Vzinho mesmo, tá? Aqui, ó. Pronto. E olha que delicado que fica quando a gente faz esse bordado com o fio ane, que é um pouquinho mais fino do que o amigurumi. Ele fica bem delicado, eu gosto bastante de ter esses, pode ser até esses novelinhos pequenos do ane, mas ter algumas cores estratégicas para bordar, assim, ó, focinho, bordar cílios, sobrancelhas, então fica uma coisa mais delicada, né? Já que eu tô com a agulha aqui, então eu vou aproveitar e esconder, fiz um nozinho, escondi o saldinho. Prontinho, então aqui já temos mais uma pecinha pronta para depois costurar na peça. Para o rabinho do macaco, nós vamos fazer aqui, eu vou voltar a usar a cor 1 e vou fazer anel mágico com 6 pontos baixos. 1. Prontinho, faço a mágica do anel. Para a carreira 2, nós vamos fazer um aumento. Primeiro ponto, marca. Mais um no mesmo. Pronto, ó, um aumento. Em seguida, 2 pontos baixos, 1 e 2. É um trabalho bem pequenininho, tá, gente? Ó, novamente, um aumento. E finalizamos a carreira com 2 pontos baixos. Vamos ficar aqui com 8 pontos baixos, tá? Então, agora, gente, ó, agora nós vamos fazer um trabalho de paciência aqui, tá? Temos 8 pontos aqui no trabalho. Agora, nós vamos fazer mais
mais 26 carreiras de 8 pontos baixos, só de ponto sobre ponto, tá? Então, o rabinho vai ser bem comprido e só com 8 pontos. Aí, gente, ó, para facilitar o nosso trabalho, a gente não precisa marcar. A gente vai trabalhando aqui e contando o total de carreiras bem aleatório, porque como são só 8 pontos, não vai fazer muita diferença se a gente finalizar para um lado ou para outro, tá? Então, ó, fiz alguns pontos, então é hora de virar o trabalho para o lado direito. Lembra que trabalho pequenininho no amigurumi tem uma tendência a querer ficar pro avesso. E nós temos que trabalhar ele todinho aqui do direito. E aí, vamos lá, vamos circulando e vamos trabalhando aqui. Contando, independente de onde a gente considerar que é o nosso primeiro ponto, isso vai ser bem relevante, tá, gente? Vamos fazendo, vamos curtindo aqui, crochetando. E quando a gente contar desde aqui do anel mágico e perceber que já tem 28 carreiras, é hora de voltar aqui para arrematar. Fui tecendo, então, mesmo sem marcar, contei aqui desde o anel mágico, tô com 28 carreiras. Tá perfeito. Corto, deixando para costura e faço aqui também aquele último ponto baixíssimo. Prontinho. Com todo o kit crochetado aqui agora, então, nós vamos montar a peça. Para isso, nós vamos usar, então, a tesoura, alguns alfinetes, agulha de tapeçaria, todas as peças crochetadas. Eu vou começar montando aqui com vocês, costurando o focinho. Eu vou localizar ele bem aqui, ó, abaixo dos olhos, bem próximo. Devidamente alfinetado, dando aquela conferência se está tudo bem alinhado com os olhos, né? Então, aquele fiozinho que nós deixamos sobrar lá no início, nós começamos a costura pegando sempre uma alcinha, então, do corpo, da cabeça, né? E outra alcinha aqui, ó, do focinho. Eu posso pegar, nesse caso, essa alcinha aqui, eu até, para não aparecer muito essa última carreira de correntinha, eu vou costurar por essa alcinha aqui da frente, tá? Também a opção, se quer deixar essa costurinha aparecer, pode costurar por outra alcinha, que também não tem problema, tá? Então, agora a gente vai passando aqui, ó, uma alcinha bem próxima aqui da cabeça. Quando vai chegando próximo, já tira o alfinetinho, né? Ó, e uma alcinha aqui do focinho. E no caso, tô pegando a alcinha de cima. Dei toda a volta da costura, cheguei aqui no início novamente, e aqui só faço então um nozinho e escondo esse fio. Vocês perceberam que esse focinho, ele não é um focinho que leva enchimento, porque como essa coleção, ela é toda miudinha, eu tô dando preferência para uns detalhes bem delicados, tá? E fica assim, bem fofinho. Agora, já podemos colocar as orelhinhas, tá? Então, eu venho com as orelhas aqui, elas já estão com aquela manchinha ali do centro colocada. Eu vou colocar aqui, ó, na direção dos braços, tá? E iniciando uma carreira, então, a parte de cima, uma carreira acima do olhinho, ó. Vou colocar aqui, vou colocar o alfinete e vou colocar outra para ver se nessa posição ela vai ficar de um jeito que eu gosto. Tô achando até que eu vou colocar tudo uma carreirinha mais para cima. Então, vocês vão testando e vendo como vocês gostam, tá? Aqui eu quero que ela fique assim, ó, um pouquinho
meio arredondada, com um pouquinho de profundidade. Então, eu vou tirar essa, colocar uma carreira para cima também. E vou ajeitando até perceber que ficou numa posição que eu goste. Ó, prefiro assim, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho o olhinho aqui, uma, duas carreiras, então eu vou alinhar com 2 carreiras acima do olho, tá? Mas esse daqui é o meu gosto, vocês podem fazer do seu jeito. Eu vou olhar aqui de cima também, ó, dá a impressão de que essa orelha ficou um pouquinho pra trás, tá? Então, eu vou ajeitando aqui pra poder costurar ela direitinho. E aí, ó, tendo ela no lugar que eu escolhi, eu vou tirar uma fora pra facilitar aqui. Depois eu volto e coloco ela de novo, tá? Ó, vou botar mais um alfinete aqui atrás. E vamos começar a costurar a orelha. Costurei toda essa partezinha aqui de trás. Aqui na curvinha também capricha em todos os pontinhos, ó. Pego o pontinho da curvinha também, eu já posso tirar esse alfinete. E agora, eu não posso ignorar essa parte da frente aqui, porque senão ela fica aberta, tá? Então, para facilitar essa costura da frente, o que que eu faço, ó? Eu vou passando aqui por baixo da orelha e saindo aqui na costura de trás, ó, tá? Saio aqui. Não preciso necessariamente costurar essa orelha na cabeça. Eu vou praticamente fechar a orelha aqui, ó. Agora, eu entro no pontinho do lado, aqui atrás, saio aqui, é bem próximo, posso sair até na própria manchinha. O importante é que eu dê alguns pontos aqui pra fechar essa orelha, pra ela não se abrir, né? Nesse sentido aqui. Esse alfinete também já posso tirar, ó. Eu quero reforçar bem aqui, nesse pontinho bem aqui de cima, onde a gente iniciou a costura nas costas, ó. Tá presinha ali, eu posso vir até aqui, dando mais alguns pontinhos também, ó. Vou pegar um pontinho aqui da orelha. Vamos achar um aqui, ó. Pegar da cabeça. Então, assim, ó, você vai costurar do jeito que achar que a tua peça tá firme, que é do teu gosto, não existe muita regra, tá? Ó, pego aqui, eu quero dar mais uns pontos, eu quero ter certeza que ele tá bem firme aqui, tá? Porque assim, ó, vamos considerar que isso daqui depois vai ser uma peça que uma criança vai brincar, eles vão puxar, ainda mais a orelha que ela é mais saltadinha, né? Aí dá aquela vontade de esticar aqui, e aí a criançada quer brincar, quer interagir com o amigurumi, eu tenho que ter certeza que a peça tá firme, ó. Então, eu trouxe até mais aqui embaixo. Vou passar aqui pra trás, ó. Agora eu tenho certeza que ela tá super presa, que ela não vai abrir. Tá um acabamento bem legal. Então, eu só venho fazendo aquele nozinho aqui, arrematando. Agora, eu já vou posicionar a segunda orelha, costurar dessa mesma forma. E volto aqui pra gente continuar, tá bom? Vamos seguir agora, então, vamos para a costura do rabinho, tá? Bom, o rabinho também a gente não colocou enchimento, então eu tenho 2 ideias aqui para vocês, tá? Eu acho legal que porque o rabinho aqui no formato que ele não tá curvo, né? Então, o que que a gente pode fazer? Uma ideia é costurar ele aqui e vir com ele e dar uns pontinhos aqui em algum lugar aqui da cabeça, ou aqui assim para ele, ou aqui pra frente também, dar uns pontinhos aqui, pra ele ficar assim, né? Porque senão vai ficar aquele rabo esticadão assim. Eu gosto bastante, tá? Mas eu sei que não é em todo lugar que vocês vão achar, desse limpador de cachimbo. Esse limpador de cachimbo, pra quem não conhece, ele é um aramezinho, todo forradinho por esses pelinhos aqui, tá? Então, ó, ele vem geralmente, esse aqui é o padrão de tamanho, tá? Vem em diversas cores, vocês encontram em lojas de aviamentos também.
O nome é limpador de cachimbo mesmo, tá? De repente vocês vão achar também em lojas online, se não tem na sua cidade, tá? Então, essa daqui é a opção que eu mais gostei, mas se não achar, pode fazer esse esqueminha de costurar ali também. O que que eu faço? Eu dobro ele ao meio para ficar mais firme e eu vou girando ele aqui, ó, enroscando ele dele mesmo, sabe? Porque eu quero que ele fique mais firme, mais forte, assim. Que eu acho que ele é meio fininho e meio molinho demais. E outra coisa, eu tenho muito medo dessas pontinhas aqui, tá? Pra gente colocar. Então, eu acho que a gente pode usar assim, só que tem que super proteger, tá? Essas pontinhas. Vocês podem fazer isso aqui com outro arame também, desde que vocês sempre protejam a pontinha, vira, passa alguma fita, alguma coisa para garantir que vai ficar bem firme e não vai depois sair do trabalho e machucar a criança, tá? Nesse caso, eu não preciso salvar com nada, porque eu dobrei ao meio, então ela não tem ponta aqui. Dobrei ao meio, vou inserir aqui dentro, ó, até o finalzinho, tá? Então, tenho ele na área toda aqui. E aí, essa ponta que sobrou, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pedaço, porque sobrou um pouco grande, vou deixar tipo 1 centímetro. E esse 1 centímetro que sobrou aqui, eu vou inserir por dentro dos pontinhos aqui na hora que eu for costurar. Então, ó, eu vou achar um lugar aqui bem no centro, eu posso até abrir, deixa eu pegar aqui minha agulha de tapeçaria, vou fazer um lugar aqui, ó. Vou te falar aqui, contando do anel mágico, ó, aqui tá o anel mágico, então, 2, 3, 4, 5, acima da 5ª carreira, eu vou te dar a sugestão de colocar o rabinho, tá? Bem centralizado aqui nas costas, e eu já vou inserir essas pontinhas aqui do limpador, aqui nesse buraquinho que eu abri aqui com a agulha, tá? Que aí ele vai ficar ali dentro, além de deixar o rabinho bem firmezinho, não só aqui no rabinho, mas sim na parte que ele tá inserida, ele vai ficar bem firme aqui, depois vai fazer o movimento que eu escolhi aqui, tá? Então, ó, vou inserir bem direitinho ali, deixa eu só ver se eu não passei o fio, tá? Vou forçar ele um pouquinho pra ele bem lá pra dentro da fibra, assim, vou até botar ele aqui pra ver, sentar ele aqui pra ver se tá numa posição legal e tá. Agora, aquele esqueminha, ó, vamos alfinetar. Coloco aqui, ó, acho que uns 3 alfinetinhos é o suficiente, tá? O próprio limpador de cachimbo, estando inserido ali pra dentro dos pontos, já vai deixar ele também mais firme no lugar, tá? Ó, coloquei os alfinetes, vou só conferir se ele tá num lugarzinho bem, que não vai deixar ele empinadinho pra frente, né? O legal é porque, ó, o equilíbrio que deu entre as patinhas e o rabinho vai fazer com que ele sempre fique sentadinho, bem firme, tá? Então, vamos lá. Para quem for fazer, claro, essa coleção nós estamos fazendo para vocês usarem de diversas formas, né? Ou só os bichinhos avulsos, assim, para colecionar, ou ele pode ser usado em mobile, fica muito bacana, gente. Então, no caso do mobile, eu vou sugerir que vocês realmente prendam o rabinho aqui em algum lugar, tá? Faz uma curvinha, prende ele por aqui assim, só com um pontinho, né? E nesse caso, até eu dispensaria o uso aqui do limpador de cachimbo, tá? Ó, vamos costurando, então, daquela mesma forma, né? Costurado, agora com o limpador de cachimbo, eu posso ir dando aqui, ó, vários formatinhos nesse rabinho, olha que bacana, tá? Então, ó, esse aqui eu posso movimentar e ele fica. Se eu quiser também costurar, daí agora fica por conta de vocês, tá? Então, não esqueçam, costurar bem firme mesmo esse rabinho, porque aqui se for pra criança brincar, tenho certeza que eles vão segurar aqui pelo rabinho e girar, porque até eu já tô com vontade de fazer isso, né? A criança que habita em mim já tá louquinha pra sair girando esse macaquinho. Pessoal, então tá aqui, ó, eu quero mostrar ele todo no detalhe pra vocês. Olha só como ficou, olha que bacana a ideia, ó, que o bracinho também, como ele foi costurado daquela forma só
pontinho, pontinho atravessando, eu posso fazer ele ficar viradinho aqui pra frente. Quer fazer um kit com mobile ou decoração de porta e fazer também aquele macaquinho que agarra a cortina? Que tal fazer esses bracinhos bem compridos, bem longos, tá? Começa fazendo aqui essas carreiras, aqui nas carreiras retas, ó. Faz muitas, muitas, muitas carreiras e faz com que ele abrace a cortina, tá? Dá pra fazer também. Aí, aquele abraçador de cortina, gente, eu vou passar mais uma dica pra vocês. Além de fazer os bracinhos bem longos, tá? Vocês podem também, ó, vamos considerar que ele tá prontinho aqui com os olhinhos colocados. Na hora de costurar os pezinhos, vocês costuram os pezinhos virados pra cá, que daí automaticamente coloca os braços também nessa posição, faz ele todo olhando pro lado, tá? Daí ele ficaria assim, ó. Olha que gracinha pra abraçar a cortina, né? Se ele ficasse assim. Então, esse detalhe é só na hora de montar mesmo, que vocês vão escolher o formato que querem dar aqui, pra onde ele vai ficar olhando, enfim, né? Então, é isso, gente, ó. Temos aqui já o nosso primeiro bichinho da coleção Mini Zou prontinha. Então, fique de olho aqui nas próximas aulas. Já vou te convidar para se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Gostou da aula? Deixa um joinha. Chama seus amigos para virem aqui para o canal também, que eu vou ficar bem feliz, tá? Então, agora, conforme eu vou tendo um tempinho aqui, já vou gravando outros bichinhos até a gente ter uma coleção bem bacana, tá? Gente, quer fazer em outro fio? O amigurumi maxi, ele vai ficar praticamente o dobro desse tamanho. No soft, para fazer peças até mais fofinhas, o soft ele vai ficar pouquinha coisa maior, mas ele fica um pouco maior também, tá? Então, mudar a cor. Então, agora, tendo esse modelo, vocês vão poder, assim, se divertir, fazer peças bem incríveis, tá? Muito obrigada mesmo por ter ficado comigo aqui durante essa aula e até uma próxima. Um beijo!